Olá, bem-vindos à TV Impacto. Estamos aqui mais uma vez para levar informação para você, agradecendo a quem já está inscrito em nossos canais e sempre aquele pedido, se você ainda não está aqui, pode se inscrever e acompanhar aqui o nosso trabalho. Mas é muito interessante para a gente que você acompanhe, mas também que se inscreva, para que a gente possa sempre ter aí você com aquele apoio. E aliás, estamos aqui hoje no último dia do ano de 2024, recebendo a ilustre visita aqui do nosso convidado Padre Sidney. A gente vai falar sobre a nomeação dele agora, que desde o dia 29 ele está exercendo uma nova função aí. Mas antes eu quero aproveitar e agradecer não só você, internauta, que nos acompanhou durante esse ano, mas também os nossos apoiadores que aparecem aqui do nosso lado com as suas logomarcas. Agradecer ao nosso amigo Darivaldo Coimbra, do Punta Blue Residenciale, Santarém Empreendimentos Imobiliários, nosso amigo Tarcísio, que é lá da Casa dos Sacos. Bem, final de ano o Tarcísio é muito procurado lá porque usam demais descartáveis e ele é campeão em relação a isso. E o nosso querido Gerlande Castro, que é o homem forte lá da Odonto Castro. Então, esse pessoal que nos apoia aí, agradecemos e pedindo a Deus pela saúde, pela prosperidade de suas empresas, para que a gente continue esse trabalho aqui com essa parceria. Mas hoje eu fico feliz em receber aqui o Padre Sidney. Pegar na sua mão, Padre, porque hoje é um dia muito corrido. O senhor aceitou o convite para estar aqui, a gente conversar sobre alguns assuntos. Ano jubilar, né? Você que é católico, você que é cristão, acompanhe aí, que é muito importante o que nós vamos conversar. Primeiro vamos conversar sobre isso, Padre. Para os católicos, para os cristãos aqui, no caso nossa diocese, o que é realmente o ano jubilar? Bom dia, Oswaldo. Então, primeiramente, agradeço o convite por estar aqui. E o ano jubilar, ele é descrito na Bíblia, né? Deus, no Antigo Testamento, ainda lá na época do povo judeu, dos hebreus, Deus, quando libertou o povo da escravidão do Egito, ele não quis mais que a escravidão existisse em Israel. E por isso, então, ele estabeleceu prazos para que certos tipos de escravidão que ainda persistiam entre o povo, principalmente a escravidão por conta das dívidas, né, que as pessoas podiam se tornar escravos por conta de dívida. Então ele estabeleceu prazos para que a cada determinado tempo de ano houvesse um jubileu. O que é o jubileu? O jubileu, ele é uma alegria, né? Por isso que vem a palavra júbilo, né? Júbilo, de alegria. O jubileu é uma alegria principalmente por conta da liberdade, por conta da libertação, né? Jubilar alguém é dar a alguém a possibilidade de ter dignidade de vida, de ter alegria de viver. Então o jubileu, ele existe na Bíblia, justamente era dado para os escravos, né, que a cada período de tempo, 50 anos, ficavam assim, por assim dizer, livres novamente, né? Então você podia se tornar escravo, mas não podia mais ficar escravo para sempre, como era lá no Egito. Então a cada período de ano, ou 25 ou 50 anos, você dava a liberdade para que o povo se lembrasse de que Deus o havia libertado do poder do faraó, havia libertado da casa da escravidão. Então, a partir daí, né, o jubileu foi acontecendo na Bíblia, né? Aconteceu durante um tempo. Como algumas coisas geralmente são esquecidas, apesar de estar escrito na Bíblia, algumas coisas são escritas, a escravidão voltou com muita força posteriormente, e inclusive dentro do próprio cristianismo tinham correntes que defendiam a escravidão, né, dos outros seres humanos, e nós vivemos isso aqui no Brasil, nós não podemos negar isso no Brasil, na América como um todo. Nós fomos um país que também foi formado por pessoas por trabalho escravo, né, e isso aí ainda hoje ainda persiste, alguns resquícios dessa escravidão, inclusive do trabalho escravo, e aí a Bíblia condena isso, né? A Bíblia condena, Deus condena a escravidão. A maior condenação foi justamente lá no Egito, mas Deus não quer que a escravidão continue mesmo depois do povo libertado, apesar dessa prática ainda persistir.
Então o jubileu começou assim, por conta do êxodo. O jubileu começou por conta do êxodo, né, da libertação dos escravos do Egito. E daí para cá, né, nós cristãos herdamos o Antigo Testamento, muita coisa do Antigo Testamento, mas Jesus também veio ao mundo para nos libertar, não só da escravidão econômica, política, mas Jesus veio ao mundo também para nos libertar da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. E aí, então, o jubileu passou também a ser algo não somente concreto, político e econômico, mas também passou a ser algo também concreto, espiritual da fé. Então, o jubileu, a cada 25 anos, a igreja tem o jubileu para que a igreja se lembre, nós todos nos lembremos de que Deus é misericordioso, de que Deus veio nos libertar dos nossos pecados. E por isso o cerne, né, o centro maior do jubileu, a alegria maior do jubileu é o perdão que é concedido por Deus. Tá, padre, e como é que é a Igreja Católica, no caso, vamos falar da Arquidiocese de Santarém, esse ano comemora esse jubileu, é o ano jubilar, como é que vai ser comemorado isso? Então, no último dia 29 também foi constituída uma equipe que vai agora cuidar desse ano jubilar. E entre as propostas que vêm, inclusive vêm propostas, né, tem propostas que vêm de Roma, tem propostas que são feitas a nível de Brasil pela CNBB e a gente adapta isso à realidade local. Então nós temos aí em Roma, por exemplo, todo mês agora está tendo jubileus específicos. Vai ter jubileus para os sacerdotes, vai ter jubileus para os diáconos, vai ter jubileu para os catequistas, tem jubileu para as crianças, tem jubileu para a juventude, enfim, tem vários tipos de momentos, né, jubilares para determinados grupos. Né? Mas o principal cerne do jubileu, que o Papa voltou a tocar agora, são os peregrinos da esperança. Ou seja, o jubileu é um ano de peregrinação, é um ano em que a gente se lembra que nós somos uma igreja caminhante, uma igreja peregrina, uma igreja que está sempre a caminho, que não pode ficar parada, nem no tempo, nem na história, tá? E nem também ficar parada na realidade. E o jubileu também, esse ano, o Papa Francisco colocou o tema da esperança justamente para dizer, olha, a misericórdia é para perdoar o passado. Né? Para não voltar mais a ter saudade, como o povo tinha no Êxodo, né? Ter saudade das cebolas do Egito. Né? Mas olhar para frente, o caminho se faz para frente. Né? Então a esperança está sempre à nossa frente. No caso do Êxodo, a esperança da terra prometida, a esperança de ter novamente a liberdade, a esperança de voltar a ter a vida digna, a dignidade que Deus criou lá no início da criação, quando Deus viu que tudo era bom, mas quando Deus criou o ser humano, Deus viu que era melhor ainda. Então, ter essa esperança de olhar para frente, né? Não ficar olhando muito para o passado. Daí a necessidade também da misericórdia. Então, para nós cristãos, aqui na Arquidiocese também, nós vamos ter alguns momentos, ao longo de 2025, celebrativos e penitenciais, para que nós possamos também examinar nossa consciência, pedir perdão dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com os irmãos e irmãs, nos reconciliar inclusive com a natureza que nós às vezes agredimos, para podermos então ter a alegria de podermos viver esta liberdade completa e total. Tá certo. Bem, e aproveitando que o senhor acaba de ser nomeado para exatamente essa função no Ministério da Misericórdia, desde o dia 29 o senhor já assumiu. O Papa Francisco, desde o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que aconteceu lá a pedido dele em 2014, 2015, o Papa Francisco tem pedido, né, a alguns bispos, principalmente daqueles lugares de maior, como nós aqui no Pará, onde a dificuldade de distância e tudo mais persistem, e às vezes a gente tem na igreja, né, as situações de pecados que são reservados à Sé Apostólica de Pedro, né, são reservados à Santa Sé. Então tem pecados, por exemplo, que só o Papa pode perdoar. E o Papa Francisco, inclusive, já tem delegado há algum tempo já algumas situações para que todos os padres, por exemplo, questões de aborto, né, antigamente era uma questão muito grave, continua sendo uma questão grave e séria, só que, por exemplo, nem todo padre podia perdoar os casos de aborto. Então o Papa Francisco abriu para que todos os confessores, todos os padres que têm uso de ordem, que podem ouvir confissões, possam também dar absolvição do aborto, né, em casos de aborto. E outros pecados que ainda continuam reservados à Santa Sé, por exemplo,
o caso de sacrilégio contra a Eucaristia. Uma pessoa comete um sacrilégio contra a Eucaristia, usa a Eucaristia de forma indevida, que tem gente que usa a Eucaristia, inclusive, para fazer magia negra, feitiço e tudo mais. E é engraçado isso, porque a única igreja que tem a Eucaristia é a Igreja Católica. Né? E às vezes as pessoas, digamos assim, cometem esse sacrilégio, esse atentado contra o corpo e o sangue de Cristo, mas não só nessas questões que eu falei, não só, às vezes, de banalizar mesmo a Eucaristia e tudo mais. Então, uma pessoa que comete um pecado desse, ele só pode ser perdoado pelo Papa, pela Santa Sé, pela penitenciária apostólica. O que o Papa Francisco fez do ano da misericórdia para cá? Ele nomeou missionários que possam, em seu nome, ou seja, em nome do Papa, perdoar esses tipos de pecados. São 5 pecados graves que só a penitenciaria apostólica poderia perdoar, ou só o Papa pode perdoar, e agora temos alguns padres no mundo, já são aí quase 2.000 missionários da misericórdia, inclusive eu um deles, que tem esta delegação do Papa, que é dada por ele, para que possa perdoar os pecados em nome dele, os pecados que são reservados a ele. Então nós temos aqui agora em Santarém, um missionário da misericórdia que pode fazer isso. Né? Então não precisa mais ir para Roma, o caso, para ser emitido de Roma um perdão. Aproveitar então, padre, me diga aí quais são esses 5 pecados que o senhor pode perdoar a partir de agora. Em nome do Papa. Os pecados reservados à Sé Apostólica, reservados ao Papa. Então, por exemplo, o primeiro deles que você pode perdoar é a questão do próprio atentado contra a vida do pontífice, né? Pessoas que, por exemplo, tentam ameaçam de morte o Papa, ou fazem algum tipo de ameaça física ao pontífice, é um pecado que só ele pode perdoar, mas agora também os missionários da misericórdia podem. Exatamente. O outro pecado é, por exemplo, de uma ordenação episcopal sem um mandato pontifício. Uma ordenação episcopal que é feita sem um mandato, ela é inválida, mas se acontecer e houver, de fato, arrependimento, pode também ser perdoado. Um outro pecado também é a questão da cumplicidade com o 6º mandamento, o pecado do adultério, que é um pecado também que o padre do missionário da misericórdia pode perdoar. Um outro pecado que o missionário da misericórdia também pode perdoar é o pecado contra a profanação, o pecado da profanação da Eucaristia. Esse pecado, como uma vez eu já disse, às vezes pessoas não pensam, mas é muito comum. Você profanar a Eucaristia, às vezes tem gente que às vezes usa a Eucaristia, que é da Igreja Católica, pessoas assim que com más intenções vão em busca da Eucaristia, às vezes não comungam, pegam, saem com a hóstia da igreja para levar para certos lugares onde se pratica às vezes até coisas maldosas, com a hóstia santa. Então esse tipo de profanação, além logicamente da profanação pública que muitas vezes acontece, de alguém invadir uma igreja, pegar, quebrar o sacrário, jogar as hóstias no chão. Então esses pecados que são reservados ao pontífice, eles podem ser perdoados pelo missionário da misericórdia. Tá certo. Então a gente agradece aqui ao padre que nos deu essa oportunidade de falar sobre o ano jubilar, sobre essa nomeação para desempenhar agora essa missão, autorizada pelo Papa, E aproveitar para o senhor agora, fim de ano, mandar a sua mensagem, aquela mensagem que realmente dá esperança para o nosso povo no novo ano que vem. Então, Oswaldo, a minha mensagem, baseada no ano jubilar, é que 2025, que é um ano jubilar, não somente para nós católicos, mas também para todos aqueles que vivem a fé que brota do Evangelho de Cristo, que brota da Palavra de Deus, que acreditam neste Deus que nos liberta de todo tipo de pecado, que nos liberta de toda e qualquer forma de escravidão, é esta mensagem, que nós possamos, através da misericórdia divina, que é celebrada de modo especial neste ano jubilar, voltar a olhar e a caminhar com esperança. Às vezes o povo está muito sem esperança, desacredita de tudo, desacreditado às vezes da própria vida, da própria existência, desacreditado de ter essa dignidade de poder viver com alegria. Então que o ano santo jubilar renove nos nossos corações esta alegria de viver. E essa alegria de viver
servindo com amor, servindo com alegria também ao próximo, sendo também instrumento do amor e da misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Tá certo. Mais uma vez agradeço aqui ao Padre Sidney e a você que nos acompanhou. A gente reforça aqui o desejo de um feliz ano novo em nome de toda a nossa equipe aqui do jornal, da TV, Impacto, das empresas do nosso querido Almeida, que todos nós estejamos juntos no próximo ano nessa luta, enfrentando os desafios que são comuns em nossas vidas e que a gente possa, com a nossa fé e com a graça de Deus, vencer os desafios e, com certeza, ter melhores dias em 2025. Padre, feliz ano novo. Amém. Obrigado. Obrigado. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.